Olá a todos, meu nome é Lucas Nogueira, eu sou coordenador do Grupo de Urologia Oncológica do Hospital das Clínicas da UFMG. Estou aqui para falar um pouco de você sobre do câncer de próstata, principalmente na fase avançada. Houve vários desenvolvimentos e evoluções no tratamento da doença na última década, principalmente nos últimos 5 anos. Existem hoje vários tratamentos novos que conseguem dar ao paciente não só qualidade de vida, mas também ganho de sobrevida. E há principalmente há várias dúvidas hoje com relação a isso tudo. São conhecimentos novos e que ainda não várias dúvidas como qual a melhor sequência de droga, qual a melhor droga, quando utilizar, qual que é a progressão, como é que a gente vai avaliar a progressão da doença nessa fase da doença, ainda são muito indefinidos. Então, para tentar responder um pouquinho e tentar dar um norte para o médico, seja urologista, oncologista clínico ou outro que esteja envolvido no tratamento do paciente com câncer de próstata avançado, as duas sociedades brasileiras que lidam com esse paciente, ou seja, a Sociedade Brasileira de Urologia e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, no ano de 2015, elas se juntaram para desenvolver o primeiro consenso brasileiro em câncer de próstata avançado. Então foram profissionais indicados pelas duas sociedades, mais 2 profissionais da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear que estiveram envolvidos. Foram feitas desenvolvidas 40 perguntas relacionadas a todos as etapas da doença, e com isso aí houve então a tentativa de um consenso. Várias perguntas, não chegou a esse consenso, para a gente ver que a gente tem vários, não existe muito certo ou errado e que existem ainda várias dúvidas, e que foi uma experiência muito boa que agora está sendo submetida ao Jornal Brasileiro de Urologia e também será divulgado pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Do ponto de vista do urologista, eu acho que é muito importante. O urologista tem se tornado, sempre foi o profissional que cuidou do paciente com câncer de próstata, desde o rastreamento até o diagnóstico, o tratamento inicial e também na fase avançada, nas fases iniciais. Há hoje um envolvimento e uma vontade cada vez maior do urologista de estar seguindo esse paciente nas fases avançadas. É muito importante esse consenso também na parte urológica. Várias coisas foram discutidas, como qual é a melhor forma de tratamento androgênico. A gente pode ter várias opções e todas as opções são válidas, seja análogo de LHRH, antagonistas, antiandrogênios ou mesmo orquiectomia são válidas como tratamento inicial de primeira linha para esses pacientes. Até o uso, a não indicação do uso da ciproterona nesses pacientes, que a gente sabe hoje que vários estudos mostram que o emprego de ciproterona em pacientes com câncer de próstata avançado está ligado a vários efeitos adversos e até a piora de sobrevida desses pacientes. Então, para a classe urológica é um guia importante dos novos tempos, assim a gente pode dizer, do tratamento do paciente com câncer de próstata avançado. Então, várias classificações, a gente tem dúvidas hoje, muita coisa tem mudado. Se a gente pegar, por exemplo, quimioterapia que começou para o câncer de próstata em 2004 com docetaxel, e a classe urológica, a princípio, ela foi muito receosa em encampar e adotar a quimioterapia citotóxica no tratamento desses pacientes, por vários motivos. E, por outro lado, a oncologia clínica pela primeira vez, tinha uma droga com ganho de sobrevida na fase resistente à castração, e que queria empregar a quimioterapia. Com o tempo a gente foi evoluindo e chegou-se a um equilíbrio, mas nunca se a gente imaginar que tem dados, por exemplo, do Charted e do Stampede agora, que trazem a quimioterapia para um período cada vez mais precoce. Pacientes com câncer de próstata sensíveis à castração como tratamento inicial hoje tem um ganho muito grande de sobrevida. A gente pegar dados, principalmente naqueles pacientes que têm doença de alto volume, um ganho de praticamente 17 meses de sobrevida. A gente está falando para câncer de próstata, isso é muita coisa. Isso é uma coisa
está sendo incorporada paulatinamente e é uma mudança de conduta importante que tivemos. Uma outra questão vai muito do conceito da doença castração resistente. Sabe-se hoje, e tem conceitualmente, não há necessidade da segunda linha de manipulação hormonal para a definição da doença castração resistente, e nisso tem se colocado muito em xeque e em dúvida o papel de manipulações hormonais secundárias, ou mesmo como o uso de bicalutamida, retirada de antiandrogênicos, que a gente ainda faz muito, mas por questão de acesso. Isso baseado em 2 estudos, o Terrain e o Strive, que mostram que aquele paciente que após a falha inicial a castração, ele vai ter um benefício muito maior, tanto de sobrevida, como sobrevida global e sobrevida livre de progressão radiológica, se agentes hormonais, no caso 2 estudos, a enzalutamida for utilizado ao invés de manipulações hormonais que são chamadas hoje de vintas, ou seja, as antigas como bicalutamida ou flutamida. Então esses conceitos novos estão sendo incorporados, muito tem se mudado, vai se mudar cada vez mais. O segundo consenso já está sendo preparado, porque desde a época da realização do primeiro consenso, várias coisas já mudaram. A gente tem dados a respeito, provavelmente, de cirurgia em pacientes com doença metastática mínima que podem ser incorporados, novas indicações de drogas, e novas drogas estão chegando. Então, hoje nós temos um cenário cada vez, vamos dizer, mais complexo, mas as coisas estão ficando também cada vez mais claras de qual o melhor caminho a seguir com esse paciente de câncer de próstata avançado. E o mais importante, eu acho que o paciente é o maior beneficiado nessa história. Isso a gente tem que contar sempre com a multidisciplinaridade. Hoje é inconcebível a gente tratar um paciente com câncer de próstata sem a participação de outras especialidades, não seja urologia, oncologia clínica, radioterapia, medicina nuclear, a enfermagem e vários outros. Então, os grupos hoje estão cada vez mais integrados e o benefício maior é do paciente. Então, tempos estão mudando, o consenso vem para tentar dar um norte mesmo, como eu disse anteriormente, ele vai tentar dar uma orientação para as várias dúvidas que a gente tem. Inclusive o painel de especialistas, repito, houve várias questões onde não chegou ao consenso, e houve durante as votações, discussões, algumas vezes até acaloradas, sobre qual seria a melhor conduta. Então, mostrando para a gente que muito do conhecimento no câncer de próstata avançado ainda está por vir, e isso a gente tem que incorporar. Então, eu espero que em 15 dias a um mês já esteja publicado no Jornal Brasileiro de Urologia, e que com certeza será uma boa referência para os médicos que estão envolvidos no tratamento do paciente do câncer de próstata avançado. Obrigado.